A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia, que o Espírito Santo do Senhor esteja atuando no coração de cada um de vocês, trazendo mais um dia, a nossa manhã, com as realizações e bênção do Espírito Santo. Amém? Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho da história de Sansão. Já tem umas 2 semanas que eu tô debatendo, né, nessa história de Sansão, com o que aconteceu com Sansão. E o Espírito Santo do Senhor me tocou em meu coração para eu estar falando, comentando sobre Sansão. Amém? Vamos começar quando o anjo chegou, né, e disse para a mãe de Sansão. Vamos ver aqui. Está em Juízes 13. Eu vou ler até o 5, tá? Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu e ela lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outras bebidas fermentadas, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que vai se ter, porque o menino será narizeu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Amém? Então, para a gente começar nessa leitura, vamos fazer uma oração, né? Para que Deus, o Espírito Santo, toca no coração de cada um de vocês e entra esta palavra, né? Como entrou em meu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho neste momento, Senhor, agradecer a oportunidade de estar aqui, Senhor, falando no Teu nome, honrando e agradecendo, Senhor, pela minha vida, pela vida dessas pessoas que estão em casa, que estão me ouvindo e acreditando, Senhor, na promessa que o Senhor tem para com elas, ó Pai. Ó Senhor, meu Deus, toca no coração dessas pessoas, faça que com elas, Senhor, elas acreditem na palavra, aquela esperança que elas têm dentro do coração dela floresça novamente, Senhor. Tenha piedade e misericórdia, meu Deus. Essas pessoas precisam de Ti, meu Deus. Por isso eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo, Senhor, chega neste momento até presente aonde está cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Amém? Receba, meus amados, receba essa oração, receba essa bênção e acredita em cada palavra que disser aqui, porque o Espírito Santo do Senhor há de ser. Amém? Então, o que eu entendi nessa palavra, né? A mãe de Sansão era estéril, não gerava filho, né? E o anjo do Senhor apareceu a ela e disse, né, que Deus ia conceder um filho para ela. Mas ela tinha que ter cuidado com esse filho, que era um filho muito especial, era um filho que Deus estava dando para libertação dos hebreus, para libertação de Israel, porque eles ficaram cativos durante 40 anos pelos filisteus. Então, Deus teve misericórdia e estava colocando alguém naquele momento para salvar. Porque às vezes, por mais que a gente pensa que Deus não está vendo o nosso sofrimento, Ele está. Ele está vendo o nosso sofrimento. Mas muitas vezes a gente passa por esse sofrimento para a gente crescer, para a gente aprender, para a gente clamar, para a gente pedir ajuda a Ele, né? Então foi o que aqueles hebreus estavam fazendo, pedindo ajuda a Deus para ser liberto, né, dos filisteus. E Deus ouviu a oração. Aí Deus colocou nessa mulher, né, um filho, que foi Sansão. Só que Deus disse bem claro para ela, né, para ela nunca beber
vinho, nem outras bebidas fermentadas, e não coma nada impuro, e não passará navalha no cabelo do filho que ele vai ter, né? Que ela vai ter. Então, ele já deixou bem claro tudo que ela podia fazer e o que ela não podia fazer, e tudo que Sansão podia fazer e o que ele não podia fazer, porque ele era uma promessa. Ele era uma promessa para libertar aquele povo dos filisteus, né? E Sansão foi gerado na barriga daquela mulher. Essa mulher deu à luz, né, esse filho. E esse filho foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Só que ao mesmo tempo que ele crescia, ele tinha as opiniões dele, né? Ele tinha, como hoje nós temos o nosso livre-arbítrio. A gente faz as nossas escolhas, nós escolhemos o que queremos na nossa vida. Eu escolhi o que eu quis na minha vida durante muitos anos e fiz muita coisa errada. Muita coisa errada, porque eu não caminhava na vontade de Deus, eu caminhava na minha própria vontade. Eu queria realizar os meus sonhos, os meus desejos, e não era aquilo que Deus queria para mim. A mesma coisa de Sansão. Sansão foi crescendo, 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 foi pegando força. O Espírito Santo do Senhor uma vez baixou em Sansão, mas ele não tinha ainda o conhecimento do que ele era capaz de fazer. Quando ele se sentiu encurralado por um leão, né? Ele simplesmente pegou aquele leão com a mão, abriu a boca do leão e pronto. Mas ele não entendia que aquela força que ele tinha era a força do Espírito Santo já agindo na vida dele, né? E ele viu, olha o primeiro pecado de Sansão. Ele viu uma mulher. De onde? De onde que ele viu uma mulher? Né? De lá, do pessoal dos filisteus, né? Viu essa mulher e quis porque quis. E os pais de Sansão alertou ele, meu filho, mas tanta mulher da nossa tribo, tanta mulher da nossa família, você vai querer casar com uma mulher de lá, justo dos filisteus. E Sansão, quero porque quero. Aquelas pessoas sem entendimento, não é? Quero porque quero. E foi o primeiro pecado que Sansão já cometeu, né? Ficar com uma mulher, casar com uma mulher do inimigo. Aonde as pessoas, né, estavam matando, tava acorrentando, tava fazendo coisas horríveis com os hebreus, né? E Deus mandou Sansão para libertar dos próprios filisteus. Mas não teve jeito. Sansão casou. E o que aconteceu, né? Sansão casou com essa mulher e foi a primeira decepção que ele teve. Esta mulher o traiu. Por quê? Todos os filisteus não queriam saber dos hebreus, né? Então essa mulher já traiu Sansão. E Sansão já ficou decepcionado. Então o primeiro pecado que Sansão teve foi a desobediência com Deus. Quantas vezes a gente não desobedeceu a Deus? Mas ele era especial, porque ele foi colocado para um propósito, que era destruir os filisteus. Deus colocou Sansão, Deus gerou na barriga daquela mulher uma promessa de libertação. E Sansão, pela primeira vez, ele falhou com os mandamentos do Senhor, né? E passou tempo, e ele não conseguia entender aquela força que ele tinha, né? Ele era um homem de muita força, e ele matava, sabe, guerreava e vencia, e os filisteus, eles não entendiam de onde vinha aquela força de Sansão. Eles queriam entender por que Sansão era tão forte daquele jeito, que conseguia matar com uma queixada de um animal, conseguia matar não sei quantos filisteus. E eles queriam entender, eles procuravam por quê, onde vem essa força de Sansão. Oh, meus amados, a força de Sansão, sabe de onde vinha? Da fé
do Espírito Santo. Porque quando a gente está no caminho do Senhor, quando a gente está fazendo o que diz na Bíblia, quando a gente está fazendo a promessa de Cristo para a nossa vida, Ele dá forças para a gente onde a gente não encontra. Ele coloca na vida da gente, sabe, vigor aonde a gente não tem. Porque é a fé, é o que a gente sente por Ele, sabe? E Sansão naquele momento ele não entendia de onde vinha, nem ele entendia de onde vinha aquela força. Para ele, aquela força dele vinha do cabelo. Mas não era só do cabelo, porque Deus, ele deu, né, uma promessa para a mãe de Sansão, mas ele deu regras também, e essas regras eram para ser cumpridas, né? Deus disse a ela: não bebeis vinho, não tomais bebidas fermentadas, não comeis comidas imundas. Então foi regras que Deus deu e deixou para ela, porque ele sim seria o libertador, mas ele não ouviu a voz de Deus, a promessa de Deus. E passou, Sansão procurou o quê? Dalila. Sansão viu em Dalila mais um erro que Sansão cometeu. Por que Sansão cometeu esse erro, Elisângela? Ele viu a carne, ele viu os desejos do corpo. Ele não colocou em nenhum momento a vida dele entregue para Deus. Em nenhum momento da vida dele, ele se entregou verdadeiramente para Cristo. Oh, meus amores, oh, pastores, oh, profetas, vocês aí, quantos de vocês que Deus está falando? Olha, escuta a minha voz, sente o que eu estou sentindo e fala. Não faz coisas por vocês, não falam coisa por falar, não fala aquilo que eu não estou dizendo para você fazer. E Sansão, ele não ouvia a voz de Deus. Sansão, ele não fazia o que Deus pedia para ele fazer. Ele ia por ele, com os desejos da carne, com os desejos que ele tinha dentro, fazendo coisas que Deus reprovava, que Deus pedia para ele não fazer. E Sansão, muitas vezes, nos braços de Dalila, Sansão se embriagava de vinho, Sansão se embriagava com os desejos. E o que aconteceu? E Dalila paga pelos filisteus para descobrir o segredo de Sansão. O que aconteceu? A primeira vez, mentiu. Deus deu 3 oportunidades para Sansão. 3 oportunidades Deus deu para Sansão junto com Dalila. 3, não é? A primeira não deu certo. A segunda não deu certo. Na terceira vez, Dalila: ai, você não me ama, você não gosta de mim, você está a mentir, você está a esconder, qual que é o seu segredo? Me fala, me fala. E Sansão, cego, né, pela embriaguez, cego pela carne, né, pelos pecados da carne, pelos pecados dos prazeres, cego por tudo isso. E disse a única coisa que Deus tinha proibido de dizer: não corta o meu cabelo. Foi nesse momento que o Espírito Santo do Senhor saiu de Sansão. Foi nesse momento que Deus afastou de Sansão. E foi aonde os filisteus entraram, pegaram, bateram, açoitaram, cegaram ele, os 2 olhos dele, cegaram, acorrentaram ele, levaram ele preso, fez Sansão de jumento nos moinhos, naqueles moinhos. Quem rodava a roda dos moinhos era Sansão, que era trabalho de um jumento fazer. E o que aconteceu, né? Sansão passando por aquela tribulação toda na vida dele, refletindo, indo atrás, né, do que Deus tinha dito, do que Deus tinha feito, qual era a promessa de Sansão nesta terra.
E isso Sansão foi fazendo, Sansão foi passando humilhação, Sansão foi refletindo, até que Sansão reconheceu. Sansão reconheceu que ele estava errado. Sansão reconheceu e pediu perdão para Deus, pediu misericórdia para Deus. Senhor, me perdoa. Meus irmãos, não deixa o erro, não deixa o pecado tomar conta da sua vida. Não deixa ser tarde demais para você se arrepender. A promessa que Deus te falou, você tem que cumprir. Porque Deus, ele não dá recado. Ele manda, meu filho, você tem que fazer isso, meu filho, você tem que ir, você tem que ser o libertador desse povo. E você tem que ser o libertador desse povo. Seja humilde, abaixa a cabeça para Deus e peça para Ele, Senhor, eu não sei, me perdoa, mas me ensina. Senhor, eu não tenho força, mas me dê força. Senhor, eu não entendo, mas por favor, me faça compreender. Porque Deus vai te ouvir. Deus vai ouvir a voz do seu clamor. E vai ter misericórdia de você. E vai ter misericórdia de você e vai tirar os seus pecados. Porque Jesus morreu naquela cruz para nos perdoar. Para que nós tivéssemos nossos pecados livres e limpos. Hoje eu falo isso para vocês. Para vocês se arrependerem dos seus pecados e reconhecer e conhecer a Jesus Cristo. Conhecer a palavra, a verdadeira palavra da Bíblia. O que diz na Bíblia. Não o que diz o coração do homem, mas o que diz na Bíblia. É isso que nós temos que aprender. Somos falhos, nós, homens, somos falhos, mas a palavra do Senhor não passa, a palavra do Senhor não mente. O que Jesus disse para nós, o que Jesus veio para poder transmitir isso para nós, é verdadeiro. Então, a gente tem que ter essa consciência na nossa vida, para que a gente possa olhar e falar, Senhor, eis-me aqui, o que eu faço? Como que eu devo prosseguir? Diz, Senhor, que eu farei. Foi o que Sansão fez. Depois dele estar cego, sem força, né? Sem mérito, ter sido humilhado, ter sido chacota para a cidade toda, ter sido a vergonha para os pais. O que Sansão fez? Esperou reunir todos os filisteus em um lugar, né? E os filisteus todo lá, todo contente, todo feliz. Ah, chama lá aquele filho de Deus lá. Vamos fazer palhaçada dele aqui para todo mundo rir. Não é? Foi o último grito de Sansão. Então Sansão foi-se com a ajuda, né, de um escravo, pediu para que ele colocasse no meio, né, no meio das torres aonde cobria, né, toda a parte do castelo. E Sansão pedindo misericórdia para Deus, para que, pelo menos na última vez, o Espírito Santo do Senhor descesse nele. E Deus ouviu o pedido de Sansão. E o Espírito Santo do Senhor desceu sobre Sansão. E Sansão conseguiu matar mais filisteus do que a vida dele toda. Mas por quê? Porque foi o propósito que Deus deixou para ele fazer. Ele fugiu do propósito dele? Não. Ele matou quase todos os filisteus? Sim. Mas como foi o andamento, como foi a vida de Sansão nessa trajetória toda? Foi torta, foi errada. Sansão não foi temente a Deus. Sansão não ouviu a voz do Senhor. Era para ele ter acabado desse jeito, morto junto com os filisteus? Não. Era para ele ser um guerreiro, um rei, um vitorioso. Porque Deus, quando ele ergue uma pessoa, ele não ergue uma pessoa para a morte. Ele não ergue uma pessoa para ser zombada, ser chateada. Não. Deus ergue uma pessoa para a vitória, para vencer.
É isso que Deus queria que Sansão fosse, um vencedor. Mas Sansão foi pelos caminhos tortos, fazendo tudo o que Deus reprova. E você, como que está a vida? Como que está a sua vida? Está fazendo coisa que Deus reprova? Meu irmão, se tiver, se arrependa e olha para Cristo nesse momento. Deixa o Espírito Santo do Senhor tocar o teu coração. Entrega-se verdadeiramente a Ele. Porque Jesus, Ele perdoa. Jesus, Ele aconchega você no colo. Ah, Elisângela, eu não posso. Eu ainda sou nova, eu ainda tenho que curtir, ainda tenho que ir para as festas. Vocês não sabem quantas vezes eu disse isso, mas vocês não sabem o quanto que eu me arrependo hoje. Era para eu estar fazendo a obra do Senhor há muito mais tempo. Só quem tem esse fogo dentro do seu coração, que entende o que eu estou dizendo, sabe? Essa vontade de ajudar as pessoas, essa vontade de dizer o nome do Senhor, essa vontade sabe, de fazer com que as pessoas entendam, né? Da voz do Espírito Santo, do sentir, do ouvir, do falar, né? Do agir, do mover do Espírito Santo. É uma coisa que a gente sente, meus amados. Sansão, ele não sentia, ele não conseguia sentir a essência de Deus na vida dele. Em nenhum momento ele sentiu a essência de Deus na vida dele. E a trajetória dele como foi, né? Então, muitas vezes a gente tem que abrir a nossa visão espiritual. Se você não consegue, pede a Deus, Senhor, me mostra, deixa eu ver. Ele vai te mostrar, ele vai te ajudar, mas você tem que querer, você tem que pedir. Sansão, ele não queria, ele não pediu. Ao contrário, ele fazia o que era errado nos olhos de Deus. Mas mesmo assim, Deus cumpriu com a promessa. Mesmo assim, como diz aquele ditado, Deus escreve certo por linhas tortas. Não é verdade? Mas as linhas tortas foi o quê? O seu livre-arbítrio, o seu querer. Porque Deus não escreve o nosso destino para a gente sofrer, para a gente passar por decepção, para a gente apanhar, não é? Deus não escreve o nosso destino desse jeito. Deus escreve certo para que a gente possa andar certo no nome e na palavra dele. Se a gente conseguisse fazer isso, a gente teria menos sofrimento, a gente teria menos decepção, a gente teria menos guerra, sabe, espiritualmente, porque cada pecado que nós temos, cada pecado que a gente acumula na nossa alma, mais guerras espirituais vêm para nossa vida. E é isso que nós temos que ter consciência, que nesse mundo nós não estamos aqui só por nós, mas tem sim guerra espiritual, tem sim Satanás querendo que você entre pro mundo dele, tirando você da realidade de Cristo. Então é uma batalha constante que você tem que ir, que você tem que andar, para que você possa estar no caminho do Senhor. Amém? Oh, meus irmãos, eu peço para que vocês entendam esta palavra que eu disse e que o Espírito Santo do Senhor conduza a cada um de vocês a verdade. A verdade. E que o Espírito Santo do Senhor esteja em cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Eu deixo mais um vídeo hoje, agradecendo e honrando o nome do nosso Deus, o nome do meu Deus. Amém? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a vida de vocês, a tua família, os teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém?